Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nós estamos estudando a vida e os ensinamentos do presidente Thomas S. Monson e hoje nós vamos para o capítulo 2, Estender a Mão para Resgatar. O presidente Monson ele é conhecido pelos discursos dele sobre resgate, sobre ir atrás da ovelha perdida. E enquanto eu estava lendo esse capítulo, eu lembrei de várias histórias que ele contava nas conferências gerais, algumas que não estão aqui, e algumas histórias que eu ouvi de outras fontes sobre o presidente Thomas S. Monson. Mas uma das histórias que tem aqui é quando ele era bispo, e ele percebeu que certo domingo Richard, que era um dos sacerdotes, ele não estava lá na igreja, ele raramente ia para as reuniões, na verdade. Como vocês sabem, o bispo ele é responsável pelos jovens. O bispo é o presidente do sacerdócio arônico. Então, um sacerdote faltando, responsabilidade do bispo. Ele disse para um consultor, fica aí com os outros rapazes e eu vou procurar o Richard, porque ele não está aqui na igreja. Né? Então, ele saiu naquele domingo, naquela reunião do sacerdócio, para procurar esse rapaz. Isso já me lembra a escritura que o Salvador deixou as 99 ovelhas e foi atrás da perdida, né? Assim que o presidente Monson agia. E quando ele encontrou a mãe do Richard, disse assim, ele deve estar trabalhando na oficina de automóveis local. Então, ele foi até a oficina, procurando o Richard, mas olhou em toda parte e não conseguiu achar. Ele teve inspiração de olhar... Você sabe onde você coloca o carro e tem um buraco assim no solo para que o mecânico ele fique arrumando ou trocando óleo? Então, foi quando ele achou dentro do antigo poço de troca de óleo o Richard. E ali no escuro enxerguei 2 olhos que brilhavam. Ouvi o Richard dizer, conta o presidente Monson, você me encontrou, bispo, já vou sair. Em nossa conversa, eu disse ao Richard que sentia muito a sua falta e que precisava dele. Fiz com que assumisse o compromisso de frequentar as reuniões. Então, isso fez com que o Richard ficasse mais ativo na igreja, a sua atividade melhorou drasticamente, diz o presidente Monson, mas a família do Richard se mudou. 2 anos depois, o bispo Monson recebeu um convite para falar no devocional ou na despedida, né, de missão do Richard. Então ele tinha ficado ativo, ele tinha se tornado digno para se tornar um missionário de tempo integral. E no discurso do Richard, ele disse o seguinte, que quando o bispo o encontrou escondido em um poço de troca de óleo, aquele foi o momento decisivo que ajudou ele a voltar à atividade da igreja. Então, nós precisamos fazer que nem o presidente Monson. E nós não precisamos ter uma responsabilidade eclesiástica, como no caso o presidente Monson era bispo do Richard, para ir atrás da ovelha perdida. O presidente Monson vai ensinar aqui que todos nós precisamos cuidar do nosso irmão. E ele fez isso. Ele não fez isso apenas quando era bispo, mas em todo lugar, ele sempre estava preocupado com os menos ativos, com as pessoas que não estavam mais indo na igreja. Diz o seguinte, para os santos dos últimos dias, a necessidade de resgatar nossos irmãos e nossas irmãs, que por um motivo ou outro deixaram de estar ativos na igreja, é algo que tem um significado eterno. Conhecemos pessoas assim, que aceitaram o evangelho e deixaram de ir na igreja? Se nós conhecemos, é nossa responsabilidade resgatá-las. E ele fala, pensa nos idosos, nos viúvos, nos enfermos que estão perdidos. Ele diz que alguns se debatem com o pecado, a passo que outros andam errantes, com medo, apatia e ignorância. Seja qual for o motivo, eles se isolaram das atividades da igreja e com quase toda certeza eles vão permanecer afastados, a menos que a gente vá lá, intervenha nesse destino e mude, né, o destino deles, trazendo eles de volta para a igreja. O presidente Monson ensina que nós temos a responsabilidade de ir ao resgate. E ele, uma vez, recebeu uma carta de um homem que se afastou da igreja. E essa carta, vai dizer o presidente Monson, é um exemplo dos sentimentos que muitas pessoas têm
quando se afastam da igreja. A carta diz o seguinte: eu tinha tanto e agora tenho tão pouco. Estou infeliz e sinto como se tivesse fracassado em tudo. O evangelho nunca saiu do meu coração, mesmo que tenha saído de minha vida. Peço suas orações. Por favor, não se esqueça de nós que estamos aqui fora, os santos dos últimos dias, perdidos. Sei onde fica a igreja, mas às vezes acho que preciso de alguém para me mostrar o caminho, para me encorajar, para afastar meus temores e para prestar testemunho para mim. E tem sido cada vez mais frequente eu ver comentários aqui no canal e em outras mídias sociais que eu compartilho o evangelho, de pessoas dizendo, né, seja através de comentários públicos ou mensagem, que estão afastadas e têm um grande desejo de voltar, mas que alguma coisa impede elas. É difícil, às vezes elas têm vergonha, às vezes elas têm medo, elas sentem desconforto, elas já não têm um hábito. Muitas coisas podem ter acontecido e acontecem, né? Nós que somos ativos na igreja precisamos estender a mão e fazer o convite. E às vezes nós podemos pensar que o convite não é muito significativo, né? A gente pode pensar que o convite para voltar é algo que a pessoa despreza. Mas olha só, tem uma história interessante aqui que o presidente Monson, ele conta a esse respeito. Ele fala aqui de um irmão que chamava Harold G. Gallagher. E ele foi visitar, bateu na porta e era um dia quente de verão, ele conta. E lá da porta, o bispo Monson viu que ele estava sentado lendo o jornal e ele perguntou: quem é? E aí o bispo Monson respondeu: seu bispo, vim para conhecer você e lhe pedir encarecidamente que frequente nossas reuniões com sua família. Uma mensagem muito simples, né? Um convite amoroso de um bispo que estava indo lá para conhecer a família. Mas olha como ele foi tratado, porque o irmão Gallagher respondeu: não, estou muito ocupado. E aí ele nem levantou os olhos para ver quem era o bispo Monson. E o bispo apenas agradeceu: tá, muito obrigado, e foi embora. Bom, o que aconteceu com essa família foi o seguinte: eles se mudaram para a Califórnia pouco tempo depois. Os anos se passaram. Então um dia, quando o presidente Monson já era membro do Quórum dos 12 Apóstolos, e ele estava trabalhando no seu escritório, a secretária lhe chamou e disse: o irmão Gallagher, que foi da sua ala, gostaria de falar com o senhor. Ele está aqui em meu escritório. O presidente Monson respondeu: ele é o Harold G. Gallagher? Interessante como o presidente Monson tinha uma memória muito boa para nomes, né? E ela respondeu: é ele mesmo. Então deixa ele entrar. E eles tiveram uma agradável conversa sobre sua família. Ele me disse: vim para me desculpar por não ter levantado da cadeira e o convidado a entrar naquele dia de verão há tantos anos. O presidente Monson perguntou: você está ativo na igreja? Ele sorriu e respondeu: sou o segundo conselheiro do bispado da minha ala. Seu convite para que eu fosse à igreja e minha recusa me incomodaram tanto que tive de fazer algo a respeito. Então a gente nunca sabe, meus irmãos e irmãs, o quanto de influência vai ter um simples convite para que a pessoa volte para a igreja. Pode ser uma mensagem de texto, é melhor que seja uma visita, face a face, né? Mas se não for possível, uma mensagem, um telefonema, uma cartinha, expressando o nosso amor, nosso desejo que a pessoa esteja ativa na igreja. Porque qual é a diferença de estar ativo na igreja e de estar inativo? A diferença pode ser a vida eterna. Porque quando nós estamos ativos na igreja, nós estamos recebendo os nutrientes espirituais que fortalecem o nosso espírito. Nós estamos tomando o sacramento, nós estamos guardando nossos convênios, nós estamos progredindo, nós estamos procurando melhorar pouco a pouco. Então, o presidente Monson tem outras coisas muito importantes que ele fala,
como por exemplo, recebeu um telefonema do presidente Kimball, né? Na época era um apóstolo, e disse, eu não sei nem como o presidente Kimball ficou sabendo disso, né? Mas tem uma viúva desse lugar, ela é indígena, ela está se sentindo sozinha, vai lá e ajuda ela. Eles foram e aquela mulher floresceu, né? Fez amizades, foi uma bênção para todos. E tem dois motivos, duas coisas que o presidente Monson fala, aliás, duas razões fundamentais que ajudam as pessoas a voltar para a igreja. A primeira é a compreensão das bênçãos do Evangelho, das possibilidades eternas. E a segunda é quando nós seguimos a admoestação do Salvador de amar o próximo como a nós mesmos. Portanto, seja conhecimento das bênçãos eternas, seja o serviço ao próximo, tudo isso vem do amor. Ele diz, o catalisador desse processo sempre foi e continuará sendo o princípio do amor. Então, é importante nós como ministradores, quando estamos visitando uma pessoa que não está ativa, é dizer, você é um filho de Deus, você tem o potencial de receber grandes bênçãos dele, lembrar sobre as bênçãos do templo, sobre o Espírito Santo e tudo que esse dom nos concede em termos de revelação, de felicidade, da paz que excede todo entendimento. Ao lidarmos com os desafios da vida, quão melhor é ter a companhia do Espírito Santo do que não tê-lo. Então, esse conhecimento ajuda, mas também o amor, demonstrando que a pessoa é importante. Tem uma outra história que está aqui no manual sobre o presidente Monson, que quando, se eu não me engano, era quando ele presidia missão no Canadá. E havia um membro inativo, ele foi visitar esse membro e disse, irmão, precisamos de você na igreja. Eles estavam fazendo algum projeto, não sei se era a construção de uma capela, mas era a construção de algo, uma casa para membro, não sei, era alguma coisa que eles estavam construindo, tá? Não sei os detalhes da história, eu não tive tempo para pesquisar ela, mas a essência que eu vou passar é a que é importante. Enquanto eles estavam nesse projeto de construção, esse irmão inativo estava fumando. E alguém veio reclamar para ele, né, um dos líderes locais, ô presidente, olha só, você trouxe esse irmão aí, ele não está seguindo os padrões, olha só, ele está fumando, né, sei lá, às vezes está falando alguma coisa que é meio contrária ao que nós acreditamos. E o presidente, mas olha ele, e ele estava feliz, com o martelo trabalhando, talvez não tão ajustado a cultura dos membros da igreja, nem seguindo os princípios que nós acreditamos, mas estava envolvido, estava trabalhando. E com o tempo, aquele irmão foi mudando. Deixou de fumar, deixou seus maus hábitos, suas más palavras e se tornou um membro fiel da igreja. Mas tudo começou porque ele foi convidado a servir. E os irmãos demonstraram amor uns aos outros. Então, nós podemos fazer isso também. Eu sei que às vezes é difícil, né? Quando alguém se torna inativo dentro da nossa família, quando alguém que nós amamos muito, às vezes até ajudamos a trazer para a igreja, fica inativo. Às vezes você que está ouvindo, tenha se debatido muito e decidido parar de ir para a igreja, mas sempre há uma solução em Jesus Cristo, tanto para resgatar os outros, como para sermos encontrados pelo Salvador. Então, vamos estender a mão com o puro amor de Cristo. Eu vou ler essa citação que está no último bloco dessa lição. Diz assim, todos podem mudar para melhor. Ao longo dos anos, fizemos muitos apelos aos menos ativos, aos ofendidos, aos críticos, aos transgressores para que voltem. Voltem e banqueteiem-se na mesa do Senhor e provem novamente os doces, prazerosos frutos da integração com os santos. No santuário íntimo da consciência de cada pessoa existe aquele espírito, aquela determinação de se desfazer do velho eu e atingir a plena estatura do verdadeiro potencial. Nesse espírito fazemos novamente esse sincero convite. Voltem. Estendemos a mão para vocês com o puro amor de Cristo, expressamos nosso desejo de ajudá-los, de lhes dar as boas-vindas e de integrá-los plenamente.
Para os que estão com o espírito magoado, os que estão hesitantes e temerosos, dizemos: deixe-nos elevá-los, alegrá-los e lhes afastar os temores. Aceitem literalmente o convite do Senhor: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo leve. Testifico que essas coisas são verdadeiras, meus irmãos. Se vocês estão afastados da igreja, não importa por quanto tempo e não importa o que tenham feito, deem os primeiros passos para voltar. Fala com o bispo, começa a frequentar as reuniões. Vai no seu tempo, não tem problema. Às vezes nós ficamos com receio de que vamos receber responsabilidades. Se elas vierem, que bom, porque essas responsabilidades nos ajudam a progredir. Mas vai no seu tempo e o Senhor vai te dando a paz e o consolo e a força para você perseverar. Eu sei que essas coisas são verdadeiras, o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro. Então vamos estender a mão e ajudar os outros. Também quero prometer para vocês o seguinte: à medida que nós estendemos a mão para ajudar os que estão menos ativos, os que não estão frequentando a igreja, estão rancorosos, com raiva, nosso próprio testemunho se fortalece e nós somos resgatados por Deus. Você não precisa ser perfeito para se envolver nessa obra de resgate. Você não precisa ter um chamado, ou ter as habilidades, ou ter todo o conhecimento. Não. Lembra que se você for em nome do Senhor, o Senhor vai te qualificar, Ele vai te abençoar. Então, obrigado por terem assistido esse vídeo. Encontro vocês no próximo. Até mais.